Tá? Então, prompt, você começa a escrever. Ou em algumas versões do Windows 10, na realidade, na maioria, eu que modifiquei o meu para usar ícones menores, tem uma barra de busca aqui embaixo, ao lado do botão iniciar, onde você pode clicar, que vai abrir já essa janelinha assim para você digitar. Então, prompt de comando, abrir ou aqui, tanto faz. Então, a primeira coisa que eu queria explicar para quem nunca mexeu com prompt de comando, né, ou com DOS antigo, é que no computador você tem as unidades de armazenamento. Aqui eu abri o explorador de arquivos, né, você pode fazer a mesma coisa, vir aqui, mas existe um atalho, né? Você tem o meu computador aqui, este computador, né? Que vai te trazer esse dispositivos e unidades. Aqui no meu caso tem um monte porque eu tenho a unidade que é onde o Windows está instalado, que por sinal está quase cheio. Eu tenho um drive externo que está dividido em duas. E eu tenho esse Google Drive, que agora o Google Drive está gerando uma unidade em vez de ficar como uma pastinha. Tá? Mas você sempre vai ter uma unidade, normalmente, se o Windows vem instalado de fábrica ou algum profissional instalou para você, normalmente ele vai ser o C, porque esse é o padrão. Tá? Já vi o Windows instalado em outra unidade, mas aí foi porque o cara que instalou escolheu outra unidade. Dentro da unidade C, vai ter um monte de pastas. Tá? Antigamente isso era chamado de diretório, não de pasta. E é por isso que você vai ver uns comandos aqui na janela do prompt que tem mais a ver com diretório do que o nome de pasta. Então, para começar, esse users/Leandro é onde fica as coisas que o seu perfil de usuário mantém para você. Então, por exemplo, o documentos ele fica no users/Leandro/documents. O downloads, users/Leandro/downloads. Tá? Então, se você vier aqui, você vai ver que existe uma pasta usuários, que na realidade se chama users. O Windows troca o nome dela, mas o padrão dela é users. Ele troca só para te mostrar, porque se você clicar aqui, e você clicar na barra para ver, ó, C2.users, que é exatamente esse users que você está aqui. E aí você vai ver que tem o Leandro aqui. É o mesmo Leandro que está aqui. Tá? Então, por exemplo, aqui você já vê uma listagem, aqui você não vê nada. E aí que entra os comandos mais básicos do prompt de comando, ou DOS. Né? Antigamente isso era um sistema operacional, o computador iniciava assim, e depois você chamava um comando para abrir o Windows. Isso quando o Windows foi inventado. Antes nem tinha esse comando para abrir o Windows. Então começa com o comando dir, que serve exatamente para listar as pastas, ou listar os diretórios. dir de diretório. E ele vai listar. Essa listagem é a mesma listagem que está aqui. Só que aqui está ordenado diferente. Então, aqui ele está trazendo ordem de nome, independente de ser pasta ou não. E aqui o Windows costuma trazer ordem de pasta. E depois que as pastas terminaram, ele ordena o resto por nome. Tá? Algumas coisas aqui têm ícones diferentes, porque são pastas do sistema, né? Pode ver vídeos, essas coisas. Mas você vê que os arquivos mesmo vêm quando as pastas terminam no Windows. Você também pode trocar isso, mas não faz muita diferença do que a gente está vendo aqui. Então aqui eu tenho as mesmas pastas. Se você olhar, eu tenho um Documents, que foi o que eu comentei, e aqui eu tenho um Documentos. Tá? Então, por exemplo, vamos entrar aqui na área de trabalho. Tem um monte de pastinha na minha área de trabalho. Teste. Vamos apagar esse arquivo aqui. E vamos entrar na mesma pasta, só que por aqui. Então, por exemplo, a gente sabe que chama Desktop. Nas versões mais atuais do prompt, na realidade já faz um tempo, se você simplesmente digitar as duas primeiras letras, CD significa Change Directory, ou seja, trocar de diretório.
Então, você pode, por exemplo, colocar um diretório, um caminho relativo ou um caminho absoluto. Caminho relativo significa que ele é a partir da posição que você está. Então, se eu colocar CD desktop, significa que eu estou procurando uma pasta chamada desktop que fica no diretório onde eu estou agora, que é o Leandro Blanes, dentro do users. Se eu colocar alguma coisa começada com barra, ele vai procurar a partir da raiz dessa unidade que eu estou, que no caso é a C, dois pontos. Lembra que tem uma D, dois pontos, tem uma E, dois pontos, eu posso trocar de unidade. Tá? Então, por exemplo, se eu vier aqui digitar D, dois pontos, dar Enter, ele vai mudar para a unidade D. E se eu der dir, ele vai listar o que tem na unidade D. Se eu voltar para C, dois pontos, ele volta para o lugar onde eu estava na unidade C. Ele guarda isso. E dir, ele vai mostrar a unidade C. Então, CD desktop. E aí, como que ele está preenchendo isso sozinho? Tá? Quando você começa a digitar e depois aperta Tab, ele preenche com um dos nomes que tem nessa pasta que se encaixa com aquilo que você começou a digitar. Então, se você apertar Tab de novo, ele vai procurar um outro. Não sei se tem outro, mas com Ds. Mas vamos dizer que eu tivesse digitado só D e dado Tab. Ó, tem um ponto debus. Se eu der Tab de novo, ele vai navegando entre os vários. Tá? Se você ver aqui, esse dados de aplicativo, é porque antigamente os nomes de pasta e de arquivo não aceitavam espaço. Então, como quando você digita um comando no prompt, você usa espaços para separar vários parâmetros que você pode passar para o comando, então você coloca entre aspas só para poder ele identificar que aquilo não são vários comandos, é um parâmetro só, né? Não são vários parâmetros. Então pronto, entrei no desktop. Aqui está dizendo que tem um teste lá dentro, né? Se eu der um dir para procurar, o problema de você dar um dir é que você tem um monte de coisa para olhar, né? Então, por exemplo, existem, você lembra que chama teste. Então existe, por exemplo, no próprio dir, como você dizer o que você quer que traga usando coringas, tá? Que no caso do dir é o asterisco. Então, por exemplo, eu quero saber todo mundo que começa com teste. Teste, asterisco, e ele vai me trazer só esses caras. O teste, que é a pasta, e o teste.pdf, que é o arquivo. Tá? Então, por exemplo, tá vendo que tem aqui uns arquivos JSON, tem uns arquivos PNG, então se eu quiser dir asterisco.png, ele vai me trazer todos os arquivos que terminam com PNG. Então eu posso pôr asterisco no começo, no meio, no fim, eu posso fazer qualquer coisa com esse asterisco aí. E ele vai me trazer. Então vamos lá, eu quero entrar agora, né? Quero trocar de diretório, quero entrar no diretório teste. Tá? E aqui eu gostaria de aproveitar para mostrar um outro negócio. No diretório teste não tem nada, certo? Mas ele traz esses dois carinhas aí, ó. O ponto e o ponto. É uma, vamos dizer, uma convenção. O ponto significa uma referência para o diretório onde eu estou, e o ponto é uma referência para o diretório anterior. Nesse caso aqui, não é anterior da onde eu vim, é o anterior ao atual, é o diretório pai do atual. Então, tipo, o teste está dentro de desktop, então o ponto é o desktop. E por que eu reforcei esse detalhe? Não é de onde eu vim. Porque eu não preciso ir diretório a diretório, entrando nível por nível. Tá? Então, se eu tiver, por exemplo, vamos usar o que eu falei de relativo e absoluto. Eu quero entrar lá no users. Pronto, eu estou lá no users. Tá? Agora eu quero entrar de novo no teste. Eu posso simplesmente fazer isso. E aí eu pulei 3 níveis. Então, o anterior, da onde eu vim, é users. Mas o ponto se refere ao desktop. Se eu vier aqui e colocar ponto, ele vai voltar um diretório. Ele está no desktop. Tá? O ponto pode ser usado para você especificar um caminho relacional também. Então, eu estou dentro de teste e eu quero entrar no downloads. Eu posso vir ponto, ou seja, eu estou voltando para o desktop, barra ponto,
Agora eu voltei para o Leandro Blanes /downloads. E agora eu voltei 2 e entrei no downloads. Tá? Ou seja, ponto, ponto quer dizer que eu voltei 2. Ponto, 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 ponto quer dizer que eu voltei para o anterior, ponto, ponto para o anterior de novo. Anterior, anterior, depois entrei em downloads. Tá? Ok, vamos voltar para o desktop. E aí eu queria só mostrar uma coisa. Vamos dizer que eu queira criar eu estou aqui no prompt, eu quero criar uma pastinha para poder fazer um teste, para pôr um projeto, alguma coisa assim. Então existe um comando chamado md, que tem a ver com makedir. Existe um mkdir, os dois são iguais. Um é uma abreviação do outro. Então se eu vier aqui e colocar md Leandro, eu vou criar uma pasta chamada Leandro. Criei a pasta aqui. É equivalente a você vir aqui tá? Se você vier aqui, você vai ver que tem agora duas pastas. E você tem o RD, que é Remove Dir, né? Remover diretório, que apaga a pasta. Você não pode apagar uma pasta que tem arquivos dentro. Tá? Mas assim, não vale a pena ficar explicando como que apaga arquivo, como que cria arquivo daqui. Tá? Então, o suficiente para você mexer aqui, basicamente, entrar numa pasta, criar uma pasta, tá aí. Uma coisa que eu queria aproveitar para explicar é que esses comandos que estão aqui, hoje em dia eu nem sei se eles são softwares, se cada um é um software, ou se eles simplesmente são comandos que o prompt de comando tem internamente e ele interpreta quando você digita. Tá? Mas muitos programas mesmo, softwares, que você instala, que o seu Windows instala aqui na pastinha de arquivos de programa, tá? Por exemplo, aqui a gente tem, eu nem sei onde fica o Visual Studio Code hoje em dia. Pegar assim, quer ver? Se a gente pega o Visual Studio Code aqui, ó, você pede propriedade, botão direito, propriedades. Você vai ver que ele fica num lugar, ó. C, users, aliás, aqui é o destino, C, users, Leandro Blanes, appdata, local, program, Microsoft, VS Code, e existe aqui um code.exe. Tá vendo? Esse code.exe é o software que você inicia quando você abre o VS Code. Esse software pode ter sido feito em qualquer coisa, mas ele é feito um executável que o seu computador entende. Muitos comandos, principalmente na época do DOS, eu acho que na época do DOS quase todos, eram executáveis que estavam instalados em alguma pasta que o seu Windows sabe onde procurar. Então, por exemplo, aqui da linha de comando, você pode criar no seu programa, por exemplo, em C. Você pode criar em Rust. Tem várias linguagens aí que você pode criar. Você pode criar em Java. Só que normalmente em Java não vai ser XZ, ele vai ser um bytecode de Java. Você pode criar um script, que na realidade não chega a ser um software, ele é um conjunto de comandos, uma sequência de comandos com algumas regras condicionais que você pode colocar dentro dele. Muita gente cria scripts, por exemplo, para fazer tarefinhas diárias. Você pode fazer bastante coisa aqui. Tá? Mas o que eu queria explicar é que assim, muitas vezes a gente roda um comando aqui que ele não é um comando do prompt. Tá? Então, por exemplo, o npm que você vai ver rodando aqui, ele é um software instalado quando você instala o Node, que é um dos programas que a gente usa para desenvolver React, para desenvolver Adonis, para desenvolver com Express, etc. São tecnologias que a gente usa bastante. Então, por exemplo, o npm é um programa, o Git é um programa, são programas que foram instalados. Então, por exemplo, o VS Code, quando você instala, ele pega e coloca
aquele executável do VS Code, dentro dos... Ele coloca o endereço do VS Code dentro dos lugares onde o Windows procura programas quando você executa na linha de comando. Tá? Chama def. Mas isso aqui, pronto. Essa variável do Windows é com o comando que serve para mostrar coisas, tá? Porque quando você usa a variável direto, ele acha que é um comando que você quer executar. Então, por exemplo, isso aqui é uma variável que tem um caminho de todos os programas que o caminho onde o Windows vai procurar programas quando você manda rodar. Tá? Aqui dentro provavelmente está o caminho do VS Code. E é por isso que quando você digita o comando do VS Code aqui na linha, ele entende. Tá? Então, por exemplo, CLS é Clear Screen. Tá? Eu quero limpar a tela, CLS. Então, esses são os comandos mais básicos. Mas, por exemplo, o que eu queria dizer do code? Se eu simplesmente vim aqui digitar code, espaço, o nome do arquivo que eu quero editar, no caso, eu quero editar a pasta atual. Então, você põe ponto, que é a referência da pasta atual. Ele vai abrir o VS Code, talvez abra numa outra janela. Não, abriu aqui mesmo. Tá? Por algum motivo ele acha que tem... eu acho que é porque antes tinha um arquivo aqui, né? Esse arquivo package.json existia antes. Então, por exemplo, eu tenho aqui na pasta teste, né, e estou com o VS Code aberto. Se eu vier aqui criar um arquivo, ele está lá, e você está no code dentro daquela pasta específica, você vai ver todos os arquivos que estão nela.